Bem-vindos a mais um Date com Dindim. Aqui o nosso objetivo é falar do seu relacionamento, e o seu, quando estou falando de todos nós, seu relacionamento com o dinheiro de uma forma leve, simples e que todo mundo possa entender e trazer isso mesmo para a realidade de cada um e para o dia a dia, porque todo mundo é diferente, cada um se relaciona de um jeito e a gente quer ajudar você a se relacionar melhor com o dinheiro aí, realmente que ele seja seu amigo e não seu inimigo. Então, se você ainda não está inscrito no canal, vendo esse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um like aqui, comenta que hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a senhorita Stephanie Moya. Muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui. Querida. Bem-vinda, Stephanie. Prazer ter você aqui com a gente. Um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada, muito grata por este convite. E estou bem empolgada também, que acho que vai ser uma coisa bem nova para mim, assim. Primeira vez que eu estou gravando um podcast também, então. Ah, é? Que legal. Que legal. Primeira vez, então. Coisa boa, hein? Tô estreando tudo. Stephanie, que é influenciadora digital atualmente. Aí sempre te vejo fazendo maquiagens, mas agora eu te vejo fazendo, faz tempo na verdade, né? Você fez live durante muito tempo, todos os dias. Um ano e meio já. Passado tem um pouquinho. É? Todo dia? Todos os dias. Uau. Lives para desacelerar. Desacelerar, exato. Já vi muitas, aliás, e é muito bom. E eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa sua trajetória aí. Eu já sei que também foi dublê da Sandy. É isso? Então eu queria que você contasse mais dessa trajetória sua aí, desde o início aí de tudo e como você foi chegar até aqui, influenciadora digital de beleza, de espiritualidade. Nossa, gente, olha, é a história. Vocês estão preparados, né? Porque eu sou bem comunicativa, eu sou bem falante, qualquer coisa vocês me cortam. Aqui é a hora. Eu tenho 27 anos, né, hoje. Mas eu comecei a trabalhar, tipo, muito nova, assim. Eu comecei, tipo, com 13 anos, mais ou menos, comecei a fazer comerciais pra TV. Eu fui garota propaganda do meu colégio. Umas coisas muito, assim, inesperadas, assim, sabe? Sempre nesse universo, assim, artístico, de uma forma... Eu sempre fui muito, assim, eu sempre amei, por exemplo, maquiagem. É uma coisa que eu amo, assim, desde criança, porque eu sempre fui muito noveleira. Eu falo que eu tenho carinha de novinha, que falam que eu pareço mais nova. Mas eu tenho alma anciã. Novela da Record, assim? Não, novela da SBT mexicana. Mexicana, mais dramática. E Maria aí, do Bairro. Isso, Maria eu sei do todas. Mercedes. Usurpadora, Carinha de Anjo. Todas essas novelas eu amava. Enquanto as pessoas estavam vendo desenho, eu estava vendo novelas mexicanas, assim, pra vocês terem noção. E aí eu sempre tive, acho que uma veia meio... Assim, eu sempre gostei muito de me expressar, de me comunicar e tudo mais. E aí eu comecei a, tipo, eu queria imitar as atrizes. E aí eu comecei a, tipo, fazer maquiagens na intenção de, tipo, imitar as atrizes, assim, sabe? Fui aprendendo sozinha. E eu sempre falo que eu acho que a maquiagem, por exemplo, é uma coisa artística mesmo, sabe? Como se fosse um quadro, uma tela em branco que você vai colorindo, assim. Tenho mãe terapeuta, então sempre também estive numa egrégora, assim, de olhar para o significado das cores, né? Cromoterapia. Então, por exemplo, hoje, né, eu falei, estou de amarelo, que é a cor da prosperidade, a cor da alegria, né, a cor que traz um avivamento, assim, sabe? Então, eu sempre gostei dessas coisas, só que eu comecei a trabalhar nova, só que eu comecei a ver que esse meio, né, na época eu fazia comerciais para televisão, e era uma coisa muito nova, porque, assim, naquela época... Eram poucas pessoas que faziam isso, assim, não era uma coisa muito comum você aparecer na Globo, no SBT, Eu te perguntar, na quantos Record. anos você tinha? Tinha 13, mais ou Muito menos. nova. É. Então, assim, por exemplo, no meu colégio, eu era muito conhecida, tipo, porque as pessoas me viam nos comerciais e falavam, nossa, a menina que eu vi lá no intervalo da novela, ela fez o comercial, sabe? Eu já fiz do Babalu, da Sadia, tipo, várias marcas, Telefônica. Legal. E só que eu não me sentia muito confortável com isso, sabe? De ser, assim, tipo, centro das atenções. Eu ficava, eu não gostava. Tanto é que, até abrindo com vocês, já que aqui é sem filtros, né? Um dos principais motivos nessa época, assim, de desentendimento com a minha mãe, por exemplo, é porque eu não queria que falasse que eu tinha feito os comerciais. E ela, mãe, né, filha única, tipo assim, super babona, assim, super
ficava com orgulho, né? Então queria contar. Ai, minha filha gravou o comercial. Quer contar pra todo mundo. Queria contar pra todo mundo. E ela, na época era Orkut, então ela postava no Orkut, no Facebook, e eu ficava uma fera com ela. Que eu falava, mas eu não quero que você fale, que você anuncie. Enfim, e aí eu comecei a ver que é um meio um pouco complicado, né? Ainda mais naquela idade minha, assim, eu falei, eu não sei, tinha uma questão de comparação. Você chegava num casting, era muita gente e só pessoas lindas, né? Então, assim, eu comecei a sentir um desconforto, assim, sabe, interno. Muito nova, né? Muito nova. E aí, meu avô até que me levava para os testes, porque minha mãe sempre trabalhou fora. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu não quero mais isso, assim, sabe? E aí, só que a dona da agência me amava, então ela sempre me mandava para os testes. E o meu perfil era um perfil que ia sempre bem coringa, assim, sabe? E aí eu comecei a inventar desculpas, comecei a falar que eu, tipo, ia ter prova, que eu não estava passando bem. E comecei a não ir mais para esses testes, assim. Daí Porque eu acabei saindo. Desculpa te interromper, mas porque você estava se sentindo mal de estar se comparando e muito jovem para lidar com tudo isso e não tinha alguém para, às vezes, te direcionar, até espiritualmente, já pulando para essa parte. Foi isso que você começou a sentir ainda quando você era jovem? Eu comecei a ver que era uma atmosfera, eu sempre fui muito sensível, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa bem sensível mesmo. Sabe aquela pessoa que chega num lugar, eu já sinto a energia das coisas, das pessoas. Então eu comecei a ver que era uma atmosfera um pouco pesada, assim, sabe? Aí as pessoas nem olhavam pra você direito. Aí eu já vi várias vezes, assim, pessoas sendo meio destratadas. Então, como eu era nova, então eu comecei a ficar com medo de que isso pudesse acontecer comigo, sabe? E aí só que eu nunca falei disso, assim, com a minha mãe, tipo, até com meu avô. Pra minha mãe acho que eu até comentei, assim, mas eu não expus tanto que eram essas coisas. Eu só falei, acho que eu não tô mais afim e tal. E aí só que assim, gente, desde criança, sempre tive uma certeza de que todos nós estamos nesse mundo por um motivo. Sempre tive isso, assim. Aí, nessa fase, eu tinha uns 13 para 14 anos. Com 15 anos, eu resolvi parar totalmente esses trabalhos. E era bom porque, assim, eu ganhava um dinheiro bem bom, sabe, com isso. E eu sempre fui vaidosa, né? Então, assim, por exemplo, as maquiagens e tudo mais, eu já comprava. E aí é bom porque eu tinha eu comprava tudo com meu dinheiro, tipo, bem assim, né? A minha festa de 15 anos, eu fiz uma festa de 15 anos bem princesa. Você pagou? E tal. Eu paguei metade da festa. Uau, nossa, isso daí é um case, hein? Muito legal. Muito legal. Eu paguei metade da festa e meus pais são separados e eles dividiram a outra metade, sabe? Porque, que legal. Eu fiquei super feliz, assim. Então, você já foi, de alguma maneira, independente financeiramente Sim. desde o início da sua Sim. adolescência ali, vai. E Você usava o aí- seu dinheiro e quando você... Estou te interrompendo também, não, mas depois imagina, você gente, por favor. Porque eu fiquei curioso agora, assim, quando você começou a ganhar esse dinheiro com 13 anos nesses comerciais que né, são nacionais, né, que você disse, então isso realmente deu Não, e uma passava boa fora remuneração. também, era toda a América Latina, dependia muito do Poxa, contrato. então era um mas- bom cachê ali. Sim. E aí você pegava esse dinheiro e o que você fazia com ele na época? Você lembra? A gente abriu uma conta pra mim, né? Tá. E aí eu deixava lá o dinheiro. Então ficava tudo para você. Ficava tudo pra E mim, você tudo pra mim. comprava suas coisas, mas também deixava ali investindo e tal. Sim, deixava. Aham. E aí tudo que eu queria comprar, assim, as minhas coisinhas, eu sempre comprava com esse meu dinheiro, sabe? Tá. E eu sempre fui bem ajuizada, assim. Com o dinheiro. É. É? Nunca fiz, tipo, coisas muito. Aí eu fiquei super feliz que na minha festa de 15 anos aí, que eu tinha daí algumas vaidadezinhas, assim, então eu falei, eu quero que seja o bolo desse jeito, que essa pessoa faça. E aí eu consegui realizar do jeitinho que eu queria, sabe? Daí o que aconteceu? Eu comecei a sentir tudo isso, né? Essa atmosfera e tal. E como eu já tinha desde sempre essa coisa de saber que a gente estava no mundo, que a gente está no mundo por um propósito maior, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho acho que é outra coisa que eu tenho que fazer, sabe? Eu vou focar nos estudos, eu vou e tudo mais. Aí, gente, com 15 anos, eu entrei para um grupo de jovens de uma igreja evangélica, sozinha. Era garota propaganda do meu colégio, tipo, uma menina super popular, né, que a gente poderia dizer assim. E eu comecei a ir numa igreja evangélica sozinha. Mas do nada, assim, sua família Do não nada. tem nenhuma ligação com a Não, igreja evangélica? calma, ainda tem uma coisa que eu tinha uma amiga que era filha do pastor. Inclusive, será que ela vai ver esse vídeo? Eu tenho muita gratidão por ela. Pode assim. mandar o recado aqui, ó. Rebeca, Rei Carrara, você tá sempre no meu coração, viu, lindeza?
Porque foi uma amiga que, assim, me inspirou muito, sabe? Ela era uma pessoa muito doce, assim, muito gentil com as pessoas. Eu falei, nossa, né? Eu me identifiquei com aquilo, sabe? Eu falei, nossa, porque as pessoas falavam que eu era fofa e tudo mais, mas eu não me via dessa forma, eu não acreditava muito nisso, sabe? E aí eu olhava ela e falava, nossa, é uma pessoa que me inspira, assim. Aí eu comecei a ficar amiga dela, conversar com ela e fui pra igreja dela. Só que nisso, a minha família é muito católica. E aí, tipo assim, aquelas bem, tipo, religiosas mesmo, sabe? Minha avó e tudo mais. E aí, gente, no início eu ia escondido pra igreja, acredita? Pro culto, né? Só que eu sempre fui vaidosa, então eu ia toda arrumadinha e aí eu falava que eu ia pro shopping. E na verdade eu ia pro culto. E meu avô, que foi, tipo, como um pai, assim, pra mim, ele que me levava, Interessante tipo... isso, né? Como que pro templo do consumo era ok você ir, mas pro templo da fé talvez não. Pois é, então, você vê? Eu fiz uma comparação aqui porque são dois templos, né? O shopping é um templo de consumo, né? Pois é. Ou nada mais, né? Não muito diferente disso, se não for essa exatamente a palavra, sem ser pejorativo nem nada disso, mas não era aceito. É muito aceito você consumir, né? Pois é. E aí, assim, eu lembro que tinha uma bíbliazinha, assim, cor-de-rosa, pequenininha, aí colocava dentro da bolsa e meu avô me levava como se eu estivesse indo pro shopping, porque eu sabia que ia criar eu sabia que minha família não ia aceitar tão bem, né? Meus pais, como eu disse, são separados. Eu meio que a vida toda morei com a minha mãe e com os meus avós. Meus avós bem conservadores e tal, aí, tipo, enfim, quiseram manter eu e minha mãe ali, assim, sabe? E aí, gente, eu comecei a ir para esse mundo mais, assim, tive experiências incríveis ali dentro da igreja, né? Me fortaleci muito. Sinto que foi uma fase, assim, muito importante para que eu consolidasse algo dentro de mim, um lugar de, assim, existe amor, tipo, existe bondade, sabe? Porque eu sempre tive uma personalidade, assim, amorosa, sempre fui muito simpática com as pessoas, né? Falam, ai, você é delicada e tal... E aí as pessoas sempre falavam pra mim, Esté, o mundo não é assim, sabe? As pessoas, você tem que ser, tipo, brava, você tem que ser uma pessoa mais... maliciosa. Entendeu? E aí eu ficava assim, nossa, eu me sentia muito... Falando, nossa, eu acho que eu não pertenço muito a esse mundo, assim, porque eu não conseguia ser assim. Quando eu, sei lá, tentava ser mais dura ou, tipo, sabe, eu vou ser mais indiferente com as pessoas, eu me sentia tão mal com aquilo, só que parecia que eu tava errada de ser daquela forma. Então, quando nesse tempo na adolescência que eu comecei a frequentar esse grupo de jovens e tal, eu acho que foi importante para que eu soubesse que existe sim um lugar dentro de cada um de nós que é bom, sabe? Existe uma essência ali que é boa, que é genuína, né? Então isso me trouxe esperança, assim, sabe? Uma esperança de vida, uma esperança nas pessoas. E enfim, aí eu tentei fugir desse universo artístico e tudo mais, fiquei mais focada nessa área, assim, da espiritualidade e tal, mas ainda era garota propaganda do meu colégio. Daí, gente, quando eu tinha, tipo, uns... Nossa, por isso que eu falo que o universo é muito doido, assim. Eu fui numa gincana com o meu colégio, tipo, tinha um programa na Rede TV que recebia escolas. E eu fui com a minha escola nesse programa. O diretor da Rede TV gostou de mim, tipo, me viu ali e entrou em contato com o meu colégio pra saber de mim, assim, sabe? E aí falaram que na época tinha um programa que acho que até chamava Estação Tim. Acho que eu lembro. Que foi aonde, que daí acho que primeiro era o Dudu Surita que fazia a apresentação, depois foi os meninos da Restart. E aí foi quando meio que tudo voltou à tona, assim, porque daí eu tinha uma menina, eram 4 meninas que faziam tipo, assistente de palco, assim, fazia a abertura do programa. E uma das meninas tinha saído e eles estavam precisando de alguém que era meio que o meu perfil. E aí falaram, você tem alguma experiência com isso? Você já trabalhou com televisão, alguma coisa assim? Aí eu falei, putz, né, que coisa, o universo trazendo de novo isso pra perto de mim. Aí eu falei que sim, que eu já tinha trabalhado com televisão e tudo mais. E fui fazer esse programa na Rede TV. E foi aí que eu conheci, tipo, os meninos da Restart, depois, Pelu veio até aqui, foi um episódio muito legal. Muito. E foi muito legal. E a gente falou sobre muito desse lado artístico com o Pedro, né? Porque ele começou muito cedo também. E bem como você está falando, e eu acho que quando vocês começam muito cedo, normalmente, né, o que acontece quando tem alguém cuidando da carreira, quando vocês começam cedo, né, artisticamente falando, e é engraçado ver
a trajetória, porque você saiu aí nesse meio porque estava te incomodando e o universo te trouxe de volta, bem como você falou, mas o modo como você lidou com tudo isso mudou depois disso que você passou pela igreja e tudo mais? Mudou o modo de você lidar com essas situações para você voltar voltar a ganhar dinheiro, então, digamos assim? Não que você tenha parado nesse meio do caminho porque você era garoto propaganda do colégio, né? Mas você voltou e aí novamente entra o dinheiro aí na história por um vínculo que a gente não tem jeito. Sim. Mudou o modo de você ver tudo isso nesse mundo novamente? Sim. Eu ressignifiquei, eu acho, né, gente? Eu acho que essa é uma palavra bem importante, assim, que eu acho que todas as coisas, o valor das coisas não são elas por si só. Eu acho que o que dá valor às coisas é o significado que a gente atribui a essas coisas, né? Então, tudo isso que aconteceu, eu sinto que foi uma preparação. Depois eu saí da igreja, comecei a, não ligar os pontos. Hoje, por exemplo, eu não sigo nenhuma religião, mas eu me sinto uma pessoa muito espiritualizada, né? E aí eu olhei e falei, nossa, isso está de novo batendo na minha porta. Então, acho que tem algo aí que eu preciso aprender e, de repente, até mesmo me permitir também, né? Porque uma coisa, até assim, agora engatando, né, que eu achei muito legal o convite de vocês e, né, por vocês falarem de finanças, de dinheiro e tudo mais, porque eu acho que a gente tem uma mania de sempre definir as coisas, colocar as pessoas em caixas, né, definir, dar nomes, e aí parece que são coisas muito... Quando você define, você reduz, né? Você limita. Então... Definir é limitar. Exato. Automático. E aí eu acho que fica muito... As pessoas limitam muito isso, assim, a vida espiritual, o autoconhecimento e a vida material. São coisas, parece que são coisas muito diferentes. E que uma coisa, inclusive, anula a outra. Então, assim, se uma pessoa mais espiritualizada, que fala de meditação, que fala de desacelerar, que fala de amor... Por exemplo, não pode tomar um vinho, não pode ser mexer vaidosa. Com entender de dinheiro. Não pode entender de dinheiro. Esse ponto é muito importante, então eu queria chegar reforçar esse ponto aqui, né? Porque eu estava conversando com o Gui antes, na hora do almoço, sobre você, sobre o seu trabalho. Tem muita sinergia com o que a gente traz aqui como proposta para o podcast, porque é justamente extrapolar a caixa, as barreiras desse assunto dinheiro. Se a gente vai fazer um trabalho onde eu trago só pessoas do mercado financeiro aqui, a gente vai falar só para pessoas do mercado financeiro, a gente está dizendo um assunto para convertidos, né? Usando a analogia da religião aqui. A gente quer justamente ir para todos os 99,9% dos brasileiros que acreditam nessa caixa, que ainda acreditam nessa caixa, que é a crença, né? Sim. E de que o dinheiro ele é algo que ele está numa caixa diferente, quanto na verdade ele é transversal, ele está na nossa vida, ele vai permear a nossa vida a vida inteira. A gente fala de relação com o dinheiro, o relacionamento com o dinheiro ele não tem divórcio. Sim. Você vai ficar a vida inteira ali, independentemente se você vai ter muito ou pouco, se você vai saber usar o dinheiro ou não vai. Eu queria pegar esse ponto seu aí e ouvir de você assim, o que você pensa sobre, na sua visão, né, espiritualizada da vida, e como a gente tem que se conectar, que também é transversal, né? A espiritualidade ela é transversal a tudo. Onde o dinheiro está? Né? Para onde essa energia, para onde você direciona na sua vida, para onde você pensa nela, que hoje é algo que te deixa num estado de conforto, assim, que está bem posicionado para você? Que legal essa pergunta. Eu acredito que o dinheiro é uma energia, né? Como você bem disse, assim. Então, eu acredito que, na verdade, todas as coisas tudo é energia, né? Então, inclusive, por isso que é tão importante a gente trazer o dinheiro para perto, né? Nesse sentido de que ver que as coisas não são separadas, de que a espiritualidade, acho que quanto mais você se conecta a você, a espiritualidade, mais você tem vontade, por exemplo, de trabalhar, de servir. Porque a minha visão de trabalho, por exemplo, é muito uma visão assim de que eu estou oferecendo um serviço ao mundo, sabe? E é uma coisa que eu acredito tanto, assim, que eu acho que o dinheiro, ele é muito bom, né? E é uma coisa que pode trazer conforto físico, mas também eu posso ajudar pessoas, né? Através do dinheiro a gente consegue ter possibilidades maiores, sabe? Então, de fazer coisas, de ir a lugares, de
realmente de ajudar mesmo, proporcionar coisas às pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, que tem uns estudos, tem um livro, na verdade, que se chama 5 Linguagens do Amor. Sim, muito bom. É incrível, né? Gente, livro é comigo mesmo, viu? Eu adoro. Que é atos de serviço. Isso. Dar e receber presentes, palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico e falta um... É tempo de qualidade? Tempo de qualidade, isso. É incrível esse... É muito legal. Nossa, gente, fica a indicação para vocês. As 5 linguagens do amor. Porque cada pessoa tem uma forma de expressar carinho, por exemplo, de se sentir amada. Então, por exemplo, a minha linguagem do amor é dar e receber presentes e palavras de afirmação. Então, eu sou aquela pessoa que eu, por exemplo, dar presentes, e não precisa ser um grande presente. Mas assim, é uma coisinha, sabe? Às vezes eu vou num lugar, olho, eu compro. Tipo, ontem eu fui no shopping, aí um livro que eu tinha comentado com uma amiga, eu falei, nossa, acho que essa pessoa acho que vai ser bom dar esse livro pra ela. Aí eu comprei e entreguei. Então, assim, o dinheiro me possibilita isso. Que é uma coisa que muito legal essa visão dos 5, só reforçando isso, porque eu gosto muito desse livro e como isso é um autoconhecimento para você e para a pessoa que você se relaciona. Eu vejo isso lá em casa. Assim. A Isabela é total atos de serviço. Total. Ela quer agradar, ela vem, que leva um café. Ela é desse tipo, total. E eu sou tempo de qualidade e qual que é mais contato físico, né? Toque físico. Toque físico. Eu sou totalmente isso. E a gente foi, nessa época que a gente descobriu esse livro, foi totalmente uma revolução. Entendendo que, na verdade, era o que ela entendia sobre amor e eu... Então a gente se complementa nisso, isso ajuda muito. E eu vejo muito isso, depois a gente tem que falar mais desse assunto, sobre dinheiro, porque eu acho que tem alguma coisa que olha para como que a pessoa classifica a questão financeira mais ampla, né? Mas esse livro é maravilhoso. E eu acho que é importante esse conhecimento, saber disso, que o dinheiro, ele muitas vezes traz essa liberdade mesmo da gente poder se expressar, da gente, sabe, poder... E ser uma consequência, eu vejo muito isso também, sabe? Como ganhar dinheiro também simboliza energeticamente você aceitar receber, né? Porque você trabalha, mas como tá esse fluxo, né? Porque às vezes você é uma pessoa que só dá, como que tá o receber? Você tem se permitido receber? Receber afeto, receber ajuda, receber dinheiro? Né? No começo, por exemplo... Tem coisa a ver com merecimento também, Merecimento, né? Totalmente. Porque se você não se sente merecedora, quando você não aceita receber, por que você não aceita? Porque você não se sente merecedor disso. Você acha que é uma coisa tão boa que você não se sente merecedor. No fundo, você não acredita que você pode ter aquilo, merece ter aquilo. E isso é desde de sutilezas até coisas grandes, né? Então, questões de autossabotagem, né? Às vezes a pessoa, tipo, ela tá indo super bem, ela tá numa pegada super legal, aí quando vê, desanda tudo. O que aconteceu? Ela se autossabotou, porque ela se prendeu a um pensamento, a uma ideia... Que tirou ela do... Que trouxe essa coisa do tipo, eu acho que eu não mereço. Desvalorização, assim. né? Então, é muito doido pensar isso, né? Eu tô pensando aqui, você estava falando desse ponto do livro, que é extremamente interessante, dessa convergência, porque a gente costuma não olhar para isso no nosso dia a dia, né? Porque a gente fica meio no automático. Então a gente vai no quero mais, a gente até falou sobre isso hoje, e da gente sempre querer mais. A gente chega num lugar, a gente quer mais. A gente chega num lugar... E é engraçado você pensar no valor do dinheiro em si, como você está falando, que é completamente diferente do que a gente faz no dia a dia e até do que a gente tem como que dão pra gente seguir, na verdade, né? Você tá numa empresa, então o legal é você construir uma carreira. É você ir crescendo, você virar até você chegar a ser presidente ali dentro. E esse valor intrínseco, ou tanto faz aí o que a gente fala dentro disso, é muito louco pensar desse jeito. E você tá falando aí do seu relacionamento com o dinheiro. E a gente estava falando depois como você começou a se relacionar com isso. Você falou que seus pais são separados, né? Sim. Houve algum episódio aí no meio desse caminho, ou quando seus pais se separaram, não sei como vocês lidaram com isso, se é legal para você também falar sobre isso, mas isso mudou em algum momento também por causa do reflexo que você trouxe deles para você lidar com o dinheiro? Eles lidavam bem com o dinheiro? Não, nem sei, porque eu comecei ali sozinha a ganhar meu dinheiro, então não precisei muito do acesso dos meus pais. Como foi isso na sua vida?
Olha, os meus pais, eles são bem conscientes, assim, acho que meu pai é mais, eu acho muito legal que a gente tem, meus pais são jovens, né, na verdade, assim, meus pais nunca casaram, eles namoraram, minha mãe foi o primeiro amor do meu pai e vice-versa, meu pai da minha mãe, assim, tipo, namoro de adolescência, ficaram juntos por 6 anos, aí eles me engravidaram, né, me tiveram. E depois eles terminaram o namoro, mas seguiram amigos, assim. Só que eles são jovens. Minha mãe me teve com 20 anos. Meu pai tinha 22 para 23. Então, super novinhos, assim. E meu pai sempre foi bem, assim... e ele também é vaidoso, assim, sabe? Então, ele sempre trouxe essa consciência de que o dinheiro a gente tem que usar com sabedoria, que é importante a gente... ter responsabilidade, né, com os nossos gastos e tudo mais. Ele, por exemplo, sempre falou, Esté, toma muito cuidado com o cartão de crédito. Toma cuidado, porque senão às vezes, né, você pode, enfim... E você tomou cuidado? Hoje em dia sim, mas na época... Não, mais ou menos, Ouviu o papai? Mais ou menos. Já tive momentos que eu, tipo, não pensei nisso e fui, sabe, no embalo, e depois eu falava, não, acho que agora eu preciso dar uma maneirada. Porque tem coisas também que a gente só aprende realmente quando a gente passa, né? Mas eles sempre foram, assim, sempre tiveram um papo bem aberto comigo sobre todos os assuntos, assim, sabe? Então, acho que isso sempre foi bem importante. Eu tenho um histórico assim familiar, as mulheres da minha família sempre trabalharam fora, então minha avó, por exemplo, que eu falei, né, que eu morei com os meus avós praticamente minha vida toda, assim, minha mãe com os meus avós. Minha avó, ela é professora, sabe, aposentada, então naquela época dela, começou trabalhando com contabilidade, depois se tornou professora. Mesmo sendo casada com meu avô, que trabalhava na prefeitura. Então, tipo assim, sempre tive essa coisa de independência, de mulheres fortes, mulheres independentes. E minha avó taurina. Então, ela sempre foi mais, assim, conservadora. Você é taurina, né, Gui? Tem um pouco, às vezes, conservadores. Assim, ela sempre falou muito da importância de poupar mesmo, sabe? E hoje, por exemplo, eu vivo uma situação familiar, tem uma pessoa da minha família muito próxima a mim que está com Alzheimer, por exemplo, que inclusive minha avó ajuda a cuidar e tal, e está em casa, né, e está praticamente em estado vegetativo, assim. E aí tem enfermeiras, tem cama hospitalar, oxigênio, e é uma nota, gente, é muito dinheiro por mês, sabe? Então eu falo, nossa, olha que exemplo de que, assim, por exemplo, a minha avó sempre teve essa consciência, meu avô já é falecido, mas minha avó sempre teve essa consciência de poupar dinheiro, né, de ser responsável, de não comprar, não sair comprando, né, qualquer coisa. E aí eu acho que esse assunto, por exemplo, é uma coisa que eu penso, né, a importância dos bens materiais, assim, do dinheiro, quando se trata de saúde. Sem dúvida. Com certeza. Né? Então, assim, esse exemplo em casa me mostra que, olha a importância disso, assim, da minha avó sempre ter sido, né, bem responsável, tanto ela como as irmãs dela e tal, e hoje elas conseguem ter esse custo, né, pagar tudo do bom e do melhor, graças a Deus, para a saúde da irmã dela, né, que é a minha tia-avó. E olhando nessa perspectiva de espiritualidade, né, Gui puxou um negócio aqui que eu vou reforçar também, que é essa vida que a gente compra, que disseram pra gente comprar, né? A gente vive uma vida que ela é colocada pra gente, se a gente não refletir, se a gente não parar uma hora e dizer o que é para mim, o que não é, você vai viver uma vida inteira e sem entender por que você está vivendo ela, né? E até uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar era sobre suficiente, né? Suficiente. O que é suficiente? O que é até onde você vai, né? Para conquistar o que você quer e que preço você pagaria por isso e tudo mais. Eu quero que você fale para a gente um pouco aqui sobre espiritualidade. Porque quando a gente vê um desequilíbrio qualquer, né, e todos nós vivemos uma corda bamba, de certa forma, né? O equilíbrio não é algo que você chega, sobe na montanha lá e se ilumina. É mais a imagem de um trapezista, né? Você está ali, pula para cá um pouquinho, para cá, você tem que se manter equilibrado e não é simples fazer isso. Mas exige, é possível. Treinamento. É possível. É um treinamento. Exato. E acho que com o dinheiro a gente vê muito desequilíbrio. O que você enxerga nisso, assim, quando você, por exemplo... E claro, todo mundo erra, como você falou, claro. Você mesmo errou, eu errei, o Guilherme errou, né? Tá. Você tem alguma dúvida? Qual é a sua dúvida?
Por que uma pessoa... Uma coisa é você errar e consertar a rota, que todo mundo pode fazer. Agora, por que tem gente, que, na sua visão, que vive um ciclo de consumo exacerbado, que independentemente da renda, às vezes a pessoa tem uma renda muito boa e está ali devendo o cartão de crédito, no rotativo do cartão, pega empréstimo e vive uma vida que é errada com o dinheiro dela e fica nisso por muitos anos. O que você... É uma pergunta difícil, eu sei, né? Não tem como generalizar, mas o que você enxerga, assim, a sua percepção? Olha, a minha visão é que, assim, como eu disse, eu sempre fui muito, né, atrás de autoconhecimento, assim, livros, leitura, eu sou uma pessoa eu gosto muito de estimular a parte racional, assim. E hoje eu percebo que tudo sempre começa no interno, tudo é interno. Primeiro é aqui dentro e aí as coisas, hoje o que eu acredito é que as coisas externas, elas sempre são um reflexo, um espelho daquilo que a gente tem cultivado dentro de nós. Tanto em questões de pensamentos, os pensamentos que a gente tem cultivado na nossa cabeça, como os sentimentos. Isso é até uma coisa que hoje em dia, né, eu desenvolvi 2 cursos que eu estrincho bem isso, assim, de que os pensamentos geram sentimentos. E isso gera consequências físicas, né, materiais e tudo mais. Então, quando a gente vê alguém super enroscado com questões, né, de dinheiro e dívidas e tudo mais, eu acredito, na minha visão, assim, que realmente parte desse lugar de repente, uma escassez interna, sabe? Uma falta, né? A pessoa, ela tá tão carente de si, sabe? Ela tá tão perdida de si que ela fica tentando a todo custo preencher esse vazio com coisas externas. Então, ela começa a fazer uma coisa, quer fazer outra. A gente mesmo, eu me percebo assim, às vezes. Às vezes eu tô, tipo, que nem agora eu tô morando sozinha, mais isolada, assim, numa cidade mais do interior. Quantas vezes eu não me percebo me sentindo sozinha, sabe? Com uma carência mesmo, sabe? E aí descontando isso, por exemplo, no açúcar, no doce, né? Eu acho que minha válvula de escape, às vezes, é o doce, por exemplo. Então, eu acho que isso está totalmente interligado, assim, sabe? A forma como a gente sente com a nossa vida material. E por isso é tão importante a gente unir as coisas, né? Porque daí quando a gente traz essa luz, por exemplo, nossa, eu tô cheia de dívida. Olhar e falar, calma, o que está acontecendo com a minha vida? Né? O que está acontecendo comigo? Como eu tenho me sentido? Né? Quais são as coisas que eu acredito? Por que eu, quando eu vejo, já estou comprando coisas que eu nem uso às vezes? Né? Por que será? Sabe, fazer esses questionamentos? Sim. Eu acho que o principal é isso, não é você saber nenhuma resposta, porque a gente não sabe, às vezes a gente acha que a gente sabe. Sem dúvida. Mas eu acho que o principal é o questionamento, as pessoas se questionarem. E isso com tudo, assim, às vezes o trabalho, às vezes a pessoa fala, nossa, o trabalho maçante, sabe, não tem vontade de trabalhar. Então questiona, será que o que você tem feito é o seu caminho? Porque eu acredito muito nisso, gente, que cada um tem as suas potencialidades, assim. Isso é muito legal, quero que você fale mais disso, assim, que acho que até ficou banalizada essa frase, mas essa palavra, mas ela é muito importante, que é o propósito. Isso. E propósito, muita gente, né, às vezes interpreta como que quem tem propósito é quem quer salvar o mundo, e fica uma coisa ali pejorativa, né, como se fosse algo só para pessoas que quisessem ser muito iluminadas e boazinhas. E não é bem assim. Não, gente. O propósito é você encontrar o seu propósito. Isso. O que você faz bem, o que você gosta de fazer e o que o mundo precisa também. Não adianta nada você fazer uma coisa que ninguém quer, né? Lógico. Que é muito que eu super concordo com você. É uma entrega, né? A gente está aqui para servir. Isso, e a gente recebe de volta quando a gente serve. Isso. Bom, eu queria ouvir de você a coisa do propósito, que eu acho que isso aqui é uma semente, sabe? O propósito é uma coisa que muda a vida da pessoa quando ela começa a encontrar. Que eu também não acho que a pessoa vai encontrar de uma hora para outra. Não, nossa, meu propósito aqui não. Ela vai encontrar. É igual o João e Maria, aquele fábulazinha que tem umas pistazinhas no caminho, eles vão pegando os pãezinhos e chegar lá, sabe? Eu acho que é meio isso, assim. Você vai pegando uma pista que, nossa, isso aqui fez sentido para mim. Daqui a pouco você encontra outra pista e vai percorrendo esse caminho. E assim, a importância das pessoas se valorizarem, sabe? Porque quando você está nessa vida automática, você não tem tempo. A nossa desculpa, todo mundo, sem exceção, gente, eu tenho certeza. Principal. A gente sempre fala, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ver um amigo, eu não tenho tempo para responder tal pessoa, eu não tenho para fazer tal viagem, para fazer tal coisa. É sempre a questão do tempo. Não tenho tempo. Então, se você não tem tempo nem para você olhar para si, né, para você tá vendo que você tá no momento que você tá no automático e tudo mais, as coisas não tá fluindo,
se a pessoa não decidir tirar um tempo para falar, não, calma, o que está acontecendo com a minha vida? Quem sou eu? Sabe? Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Primeiro, ter esse momento de se valorizar, de falar, não, eu mereço ter uma vida mais confortável em todos os níveis, né? Eu quero poder fazer meu trabalho com amor. É claro que no dia a dia, isso acaba, você não fica pensando nisso. Mas ter essa motivação, sabe, de entender uma coisa que eu vejo também muito falar, né, essa coisa do trabalho, de tipo, não quero trabalhar mais, né, queria, enfim. Eu acho que viver é uma coisa renda. né, tem... Mas isso não é demagogia, na minha opinião. Você viver sem um propósito, você pode ter um dinheiro infinito na vida. Se você vive, acorda de manhã, você não tem o que fazer. Falta alguma coisa. Você vai ter essa coisa do desequilíbrio, porque a gente está nessa vida aqui, totalmente o que você falou, para uma razão. A gente está aqui para um objetivo, que ele é maior do que a gente, né? Do que o nosso prazer, do que o nosso, né? Do que o nosso ego. É muito maior do que isso. E a gente vê isso, né? A gente estava até conversando com o Pelu, que veio aqui, e a gente estava falando sobre isso. Às vezes os milionários, né, que ele citou até no episódio, e falando... Os bilionários. Os bilionários, que chega um momento que fica vazio. Que não tem algo preenchido, né? Porque a gente tem ali na vida, a gente tem o financeiro, o pessoal, o espiritual e o profissional. Se tá faltando algum ali no meio, a tendência é que... Quanta gente tem que tem muito dinheiro e que tem péssima relação com os filhos, que tem... Isso, assim, é claro, vira clichê também falar esse tipo de coisa, mas isso é muito sério. E eu acredito que os clichês, eles são clichês porque justamente... Por alguma razão. É como o tabu, né? Se não fosse tabu, ninguém tava nem... Não era nada. É justamente porque é importante, porque é um tabu. E acho que o dinheiro é um tabu. E da mesma forma, como também não dá pra pessoa falar que se dizer super, né, espiritualizada e good vibes, e tá toda ali endividada e cheia, sabe? Ou, não tem como, as coisas não... Eu acho que, assim, a grande questão tudo tem que estar... A gente tem que buscar ao máximo estar em harmonia com todas as áreas da nossa vida. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Que é uma coisa que você vai construindo mesmo a cada dia, quando você faz esse movimento de parar um pouco, sabe? Tá sempre ali refletindo, questionando, se avaliando, né? E a questão do propósito, às vezes parece que você precisa ter um grande propósito. Exato. Parece que tem que ser uma coisa assim, nossa, pra eu me sentir realizada, eu tenho que fazer uma super coisa. Megalomaníaco, né? Todo mundo tá megalomaníaco hoje em dia. E não, sabe, às vezes o seu propósito é dentro ali de onde você já tá, você ressignificar uma atividade que você já faz, sabe? Eu acho que o propósito é mais a gente se lembrar desse lugar que eu falei que eu experienciei na época da igreja, assim, que foi quando eu me firmei, que existe um lugar bom dentro de cada um de nós. Existe um potencial de luz dentro de cada um de nós. Assim como também existe um potencial de escuridão, de sombra, né? Ninguém é tão bonzinho, ninguém é tão ruim, sabe? Então, assim, esse potencial, ele existe dentro de cada um de nós. Aí é uma escolha a cada momento, não é nem assim a cada dia, é a cada momento, aonde eu vou focar. O que eu quero expandir? E você sabe, é interessante quando você fala isso, porque tem muitos estudos que mostram processos de tomada de decisão financeira, que é um assunto que eu gosto muito de estudar. E você vê que a pessoa, ela toma, dependendo da situação emocional dela, dependendo do que foi, e pode ser, claro, uma coisa que tem se arrastado, pode ser uma coisa maior, mais ampla, e isso impacta a decisão, e pode ser alguma coisa momentânea, por exemplo. Ela toma uma decisão ruim porque ela brigou com o chefe, recebeu um feedback ruim, ou brigou com a esposa, com o marido, e está emocionalmente num momento mais desafiador, delicado. Então ela toma uma decisão mais impulsiva, toma uma decisão menos pautada, porque é o que você falou da falta que está ali, que foi no momento. Não é que ela quer dizer que a pessoa é assim, que ela é... Né? Então tem muito isso de como que a gente vai se... É o equilíbrio, né? Como que a gente vai tentar entender o que não é nosso, o que é algo externo que nos impactou e como que a gente pode se recompor para o nosso estado mais harmônico e, a partir daí, tomar melhores decisões. Eu gosto muito desse estudo de tomada de decisão, porque a decisão, depende da decisão que você tomar, ela vai mudar ponteiros na tua vida, né? Toda escolha tem as consequências depois. É tudo uma escolha, todo dia, né? E agora a gente vai fazer um quadro que é o Ginder, que é o
Tinder. Não sei se eu posso falar isso aqui, YouTube, mas é o Tinder do Date com Dindim. A gente nem entrou nesse assunto pessoal aqui porque não deu tempo, a conversa tá boa, a gente não parou pra falar sobre isso, mas foi rápido isso, eu vou te gente? explicar Passou rápido. como é o joguinho, como é o nosso joguinho aqui. A gente vai falar alguns perfis de pessoas aqui, que independente da sua escolha aí, que a gente já sabe, na verdade, porque mas não deu tempo da gente falar, a gente vai falar alguns perfis aqui de pessoas e você vai falar se você não pegaria, não deu match, você vai dizer se você pegaria, se deu match ou se não deu match, e esse aqui você vai dizer se você banca, eu financio. Esse eu quero. É muito bom. É muito bom. Nossa, gente, vamos lá. São nomes fictícios aqui, claro, quero deixar claro. Se alguém se identificar com o que está acontecendo aqui, é uma mera coincidência, não tem nada a ver. Exceto por alguns casos aqui que a gente falou pessoas reais. Então, se você se identifica, pode ser que é você mesmo. Se tiver assistindo. A gente tá te zoando aqui, não, brincadeira. Amigos. Seguinte. Não levem pro pessoal, hein, gente? Já Calma. aviso. Pedro, 31 anos, analista de TI, sei cozinhar uma macarronada maravilhosa, cantor semiprofissional de chuveiro, nunca estive na cadeia, exceto quando joguei Monopoly, não sou muito de vinho, prefiro uma breja, balada também não é comigo, vamos para um barzinho ou fazer algum programa cultural, controlo meu dinheiro, mas sou do tipo prefiro viver o agora do que ficar guardando para o futuro. E aí? Não? Nada a ver? Acho que não. 31 anos? 31 anos. Não, eu sou time mais... um pouco mais... Older? Não, uns 33, 34. Mas, e eu também acho que hoje tem essa, como eu disse, que eu aprendi com a minha avó e tudo mais, ter essa coisa de... É importante a gente viver o momento, até porque eu sou uma pessoa bem intensa, então eu vivo e eu sou muito assim, aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem feito, eu vou me entregar de coração, sabe? Vou fazer mesmo. Mas eu também acho que tem que pensar também a longo prazo, né? Então, ele acha que pra mim ia ficar só uma coisa meio assim, muito imediatista, muito... Cabeça de longo prazo, hein? Tá vendo? Já tem uma baita investidora você. Ai, que bom, hein? Sinal. Warren Buffett. Vamos lá? Quem que eu leio o perfil agora? Roda Dinder, que chama. João, 35, professor. Já tá na idade aí, né? Para você saber o tipo de cara que sou, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo outro dia. Eu estava no caixa do supermercado e uma senhorinha estava na minha frente passando suas compras. O total da compra dela deu R$300, mas o cartão da velhinha foi recusado. Com certeza você já sabe o que eu fiz, né? Deus vai me abençoar um dia. Olha, eram muitas compras, mas eu fiz questão de ajudar a senhora a colocar tudo de volta nas prateleiras. Brincadeiras à parte, sou um cara família que prefere perder o amigo do que a piada. Dizem que sou pão duro, mas acho que eu sou mesmo. Me chamam no chat para dar risada. Ele tá dando risada, funcionou. Funcionou. Eu investiria. Investiu. Tá vendo o gênero aqui, ó? Investiria. Ele é professor, então é uma pessoa que gosta de aprender. Então a gente ia ter trocas legais, eu acho. Porque daí eu ia falar, não precisa também ser assim tão radical. Não precisa ser tão pão duro. Dá pra, você pode se permitindo às vezes. Lapidando. Ia lapidando. Então a gente investiria. Bom. Tá bom. Tá vendo, professor? João? Deu certo, João. Funcionou? Deu certo. Funcionou esse. Vamos rodando, mudando agora para mais um perfil aqui. Vamos lá. Kaique. Vixe, esse aqui já tá meio prejudicado. 25 anos. Ixi. Locutor e produtor musical. Coisas que eu amo. Festas, carnaval, viajar e ter experiências novas. Hashtag fora Bolsonaro. Se deixar, eu fico falando sem parar. Tenho 3 segredos, que só dá pra contar no chat. Viva as diferenças. Beijar é muito bom, vamos ser sinceros. Fora Bozo. Amo de férias com o ex e Rio Shore.
É isso mesmo, produção? Caramba. Tô pensando aqui no Kaique. Gente, não precisa nem terminar aqui, ó. Já estamos fora? Já tá fora. Esse Kaique não mete 0. Vamos rodar essa roda então aqui. Vamos rodar. Próximo. Rodou. Bruno, empresário, 33 anos. Chega um certo momento que percebemos que caráter vale muito mais do que um rosto bonito. Me apaixono por personalidade e atitude. Beleza é secundária. Busco uma vida cada dia mais incrível. Trabalho, empreendo e desfruto da vida e de todas as situações. Não tenho tempo ruim e dou valor a todas as coisas. Nossa. Gosto de curtir o melhor que a vida pode nos proporcionar. Viagens, vinhos, gastronomia, moda e carros. Medidas: 1,80 m, 70 kg, corpo atlético. Devido à correria, não entro sempre aqui. Então segue meu Whats. Botou o Whats aqui, me chama lá. Gente, olha, com certeza sim, né? Mas assim, é aquela coisa tão bom que até o santo desconfia. Então, tá meio assim, propaganda demais. Tá meio propaganda demais. Vê a foto do Whats antes de começar a conversar. Eu acho. Mas assim, o perfil, gostei. Minha lua em peixes, né? Sonhadora, idealiza as coisas. Então, gostei. Gosto de atitude. Sou uma pessoa de atitude, eu acho. Tá vendo, Bruno? Empresário. Sim, deu match. Deu match. Agora eu teria que ver se essa propaganda toda realmente é real, né? Vai, coisa, segue né? no Instagram, vê lá. Golpista do Tinder tá aí. Então. Tem muito. Ele tá aí. Daqui a pouco vai pedir pra você passar o cartão lá, que paga depois. Então, aí... Muito obrigado pelo papo. Acho que até daria pra gente falar de muitas coisas aqui, com né? certeza. A gente começou a engatar. A gente falou de muita coisa a diretoria legal. pede aqui. É muito legal falar desses pilares todos juntos, que eu acho que é o nosso propósito. A gente tá brincando aqui agora, mas o nosso propósito mesmo do Date é isso, é que a gente consiga acessar a maior quantidade de pessoas possíveis e realmente trazer Claro, a gente não quer mudar o mundo, como a gente estava falando aqui, mas o nosso propósito aqui é realmente a gente mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho cada pessoa, do mesmo jeito que eu mudo convivendo com o Thiago. Espero que você mude convivendo comigo, com todas as pessoas, com você também. Então, muito obrigado pelo papo, pela presença. Seja muito bem-vinda quando você quiser. Aí você tem que vir mais, que faltou espaço aqui pra gente acho que tem que fazer uma parte 2, né? Até pra falar do desacelerar. Ainda tem tempo da gente falar sobre isso. Exatamente, a gente queria trazer esse Eu ponto. acho que a gente tem que marcar uma parte 2. Já tá marcado, então. Já tá marcado? Tem lives pro pessoal te seguir e fala um pouquinho do que você faz também. Por favor, gente, @SteMoya, SteMoya. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite, lives para desacelerar, que é um momentinho para isso, para a gente acalmar um pouco. Eu falo que é um momentinho para a gente abaixar um pouquinho o volume dos nossos pensamentos e se reconectar ao nosso coração. Que legal. Então, assim, espero vocês também. Muito legal, estaremos lá. E foi um prazer estar aqui com vocês, trocar esse papo todo, usar essas plaquinhas. Se você ainda não está seguindo a gente aí, segue a gente aqui, deixa o seu like, eu já falei isso, mas estou falando de novo aqui e agora tem que começar a correr os créditos aqui, porque tá passando. Põe o sininho, segue manda para os amigos, encaminha para os amigos. Papai Financeiro, né? Exatamente, segue o Papai Financeiro, segue o Explica Gui, segue a Esté e mande para os amigos esse episódio. Manda para a avó, para a tia, para o vizinho, para a família, para o cachorro. Para o date, manda também para todo pai. Às vezes ele vai ver o date, vai gostar disso aqui. E muito obrigado. Valeu, gente. Até.